E nesta semana nós recebemos aqui em nossos estúdios o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Ele falou sobre vários assuntos, a relação com Bolsonaro, o apoio à anistia dos envolvidos no 8 de janeiro de 2023. E nós separamos alguns trechos para você ver. O Brasil News recebe a partir de agora o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Carioca, formado em administração de empresas, atuou como professor universitário, oficial do Exército também, da Polícia Militar. Se tornou coronel e foi condecorado com diversas medalhas por sua jornada profissional. Seu ingresso na administração pública aconteceu em 2013, quando se tornou secretário de Educação do município de Porto Velho, a capital do estado. Eleito a primeira vez governador em 2018, foi reeleito para o segundo mandato agora em 2023. Seu segundo mandato como governador. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua visita. Seja bem-vindo, governador. Obrigado, Thalita. A gente iniciou, governador, perdão, a gente iniciou o nosso jornal hoje com essa manifestação da Avenida Paulista e o senhor esteve lá, não foi? Estive. Qual o balanço que o senhor faz dessa... Olha, eu andei, o meu posicionamento foi andar junto do povo ali. Então, eu entrei, conversei com pessoas, ali estavam pessoas de todo o Brasil, né? Tinham paulistas, cariocas, gente do Nordeste. Então, o meu posicionamento foi observar, ver qual era sentir aquele calor humano. Eu senti isso. As pessoas preocupadas com aqueles que pedem pela anistia, né? E é o que eu sinto também, inclusive, o desejo que aquelas pessoas sejam anistiadas, né? E depois, ao final, estive com o governador Tarcísio, que é um querido amigo meu, que governa aqui o estado de São Paulo. Depois falei também com o Caiado, que esteve presente. Depois falei com alguns amigos que passaram por ali. E então segui destino, né, para poder cumprir outras agendas. Com o senhor foram 8 governadores presentes, fora deputados, senadores e outras autoridades. O senhor acredita que as penas estão exacerbadas demais dos condenados de 8 de janeiro? A minha opção no movimento foi estar ali para conhecer e sem aproveitar da tristeza das pessoas que estão clamando pela anistia para politizar, né, ou fazer política partidária. Meu objetivo foi, de verdade, defender, por exemplo, as 50 pessoas do estado de Rondônia, né, que clamam, que foram lá para conhecer, estiveram lá e hoje sofrem e pedem pela anistia. Eu estou, como governador do estado, clamando também ao Supremo que reveja esse posicionamento, né, para que essas pessoas possam ter, então, a sua liberdade garantida. Eu vejo também, como a maioria das pessoas vem, né, a gente tem criminosos, pessoas que tiraram a vida de muitas pessoas, né, que mataram crianças, e a gente vê aí no jornalismo, né, tantos absurdos que acontecem. Então, muitas vezes as pessoas são liberadas, né, e de repente pessoas que estavam ali no momento ou acabaram entrando no calor ali das emoções. Eu não sei como elas se portaram, a justiça sabe, né, mas de qualquer maneira eu acho, como você disse, Thalita, a gente poderia ter um melhor controle dessas penas aí, né? Eu não estou dizendo que quem tenha cometido algum crime que não tenha que punir, mas eu estou dizendo que talvez a dose da pena foi muito grande, né, para uma ação pequena que tenham cometido. Que foi o motivo de vistas do ministro Luiz Fux, justamente a dosimetria da pena. Exatamente, a dosimetria da pena. E com referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor fecha com ele em todos os sentidos, ou vê uma reformulação na direita do Brasil com a possível prisão do ex-presidente num candidato que represente esse movimento do qual o senhor participa? Veja bem, eu entrei na política, né, meio que, eu vejo assim, a vontade de Deus. Deus me colocou ali, né, e colocou isso no coração da população do estado de Rondônia. É algo que eu não pensava para a minha vida, né? E quem me puxou naquele primeiro momento para que eu fosse candidato foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu sou incapaz. Ele pode não estar caminhando comigo,
pode pedir voto para outras pessoas, mas eu sou incapaz de citar qualquer coisa que pudesse ser contrário a ele. Mas eu tenho a minha forma de agir, né? Quando eu fui eleito governador, eu fui eleito para ser o governador de todos. Eu não fui eleito para ser governador da direita ou do centro ou da esquerda, não. Eu fui ser governador de todos. Então, a minha linha de pensamento é que eu tenho que, ainda que discordando de alguns posicionamentos, mas eu preciso entender que ali existem pessoas que pensam diferentes, né? E eu não tenho como gritar com essas pessoas ou querer obrigar que elas sigam a minha linha de pensamento, que eu posso dizer aqui, que é a linha da direita, a linha conservadora. Eu não posso obrigar. Até porque na minha família, irmão, Thalita, na minha família existem pessoas da esquerda, né, primos que são de esquerda, existem primos que são de direita. Na minha família tem católicos, evangélicos, espíritas, tem quem não tem religião nenhuma. Isso é democracia. É democracia. E ao final, quando chega no final do ano, até os ateus, eles falam, Deus te abençoe. Né? Então a gente não tem como chegar e falar, olha, não tem como trabalhar diferente. Todo mundo é assim, existem pessoas diferentes. E eu acredito que a melhor forma de você demonstrar, né, ou trazer pessoas para junto de você, seja através do diálogo ou através da demonstração da forma como você age. Né? É dessa forma que eu penso. Governador, é a forma que eu... Desculpa, Thalita, imagina, mas é a forma que eu aprendi com meus pais. E é um ensinamento que eu não esqueço nunca. Governador, o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai ser candidato em 2026? Porque até esse momento ele está inelegível. O que eu penso? Torço para que ele seja candidato em 2026, torço para que ele possa concorrer. Eu vejo que o Brasil, naquele momento ali, ele teve falhas também, como todo presidente, qualquer governante teve, mas eu vejo que o Brasil deu uma tremenda crescida, né? E eu vejo isso conversando com a população, não só de Rondônia, mas de outros estados também, inclusive daqui de São Paulo, né? Pessoas que eu conheci. Agora, vamos lá, caso ele não possa ser candidato, a gente tem que buscar, né, um outro nome. Seria a minha segunda pergunta. Quem seria esse outro nome? Pois é, um nome que possa representar a direita, né, trabalhar pela direita e acrescentar, né, ao nosso Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender algo aqui que eu vou falar que talvez as pessoas que seguem a minha linha não entendam. Mas eu vou aproveitar aqui o programa para dizer, né? Existem pessoas no governo atual que são ministros que foram governadores comigo, né? E o relacionamento que nós temos, Thalita, irmã, é um relacionamento muito bom. Eles têm apoiado o estado de Rondônia, têm contribuído com o Brasil, lutam. Dentro do governo atual existem também ministros que seguem a linha da direita, existem diretores que eu conheço que seguem essa linha, mas, repito, a gente não tem que brigar, a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, sem necessariamente querer humilhar qualquer que seja a pessoa. Né? É a minha linha de pensamento. O senhor não tem receio de que essa sua posição lhe traga alguns problemas em relação ao relacionamento com o governo federal, um governo nitidamente de esquerda em Brasília? Não, eu não vejo porque Rondônia, problema... de certa forma, precisa muito... Rondônia 75% da população de Rondônia pensa assim como eu penso também. 75%? Né? 75% da população pensa da mesma forma. Né? É lógico que alguns um pouco mais radicais, outros menos radicais, mas é a linha de pensamento do Estado, que é um Estado agro, né? Um Estado que trabalha pela agricultura. Mas é bom que a gente entenda que eu não acredito que traria um problema. Se eu estou dizendo que eu sou de direita, né, e ao mesmo tempo eu sei dialogar, então o que eu espero é o mesmo tratamento, né, que quem pensa diferente também saiba dialogar. E quando a gente vai ao estado de Rondônia, né, e eu tenho amigos no estado de Rondônia que são de esquerda, são de centro,
são de direita, ou da extrema direita, ou da extrema esquerda, e como eu fui professor universitário, eles são meus amigos, né? Então, eles me respeitam e eu os respeito também. Então, eu não vejo que teria que ter algum problema, né? Aí seria algo difícil de trabalhar, né?